História real da vovó. Amante revela segredo chocante para conquistar pensão da avó. Ana, uma mulher de 70 anos, nunca imaginou que sua vida, já marcada pela dor da perda, se veria ainda mais abalada. O céu estava nublado naquela manhã em sua pequena cidade, exatamente como seus sentimentos. Desde que seu querido Carlos partira, ela se refugiara na rotina monótona, no café amargo e nas tardes silenciosas. Mas a vida reserva surpresas. A campainha tocou e, ao abrir a porta, um rosto familiar apareceu. Carlos! Não o marido que partira, mas sim aquele que havia namorado na juventude. O mesmo que havia desaparecido sem explicação. Ana, eu preciso te contar algo. Sua voz cortava o silêncio como um grito em uma noite tranquila. A revelação foi como um soco no estômago. Eles tinham um filho, um segredo que estava enterrado em suas memórias, como uma ferida que nunca cicatrizou. A expressão de Carlos era uma mistura de urgência e expectação. A tensão no ar era palpável. Como? E ele fez uma exigência. Ana deveria reconhecer a paternidade e abrir mão de parte da pensão deixada por seu falecido marido. Aquilo soava absurdo. O pensamento de dividir o que ela havia construído com tanto esforço a deixava enojada, mas a culpa a atormentava. Como poderia ter escondido a verdade do filho que amava tanto? Naquela mesma tarde, seu filho, Lucas, entrou na sala com um sorriso no rosto. O coração de Ana apertou. Ele não sabia. Não fazia ideia da tempestade que se formava. Ao olhar para ela, ele buscava a aprovação, a força daquela mãe que sempre foi seu alicerce. Ana sentiu um nó na garganta. E se ele descobrisse? E se Lucas quisesse conhecer o pai? A ideia de perder o filho para a sombra de um passado que já deveria ter sido enterrado a deixava apavorada. A tensão familiar aumentava. Lucas estava confuso, dividido entre a lealdade à mãe e a curiosidade que crescia como um fogo incontrolável. A dinâmica que sustentava a relação deles começava a se romper. Conversas desconfortáveis pairavam no ar, como ecos de um segredo que agora pareciam gritar. O luto que Ana pensou que tinha superado transformara-se em um turbilhão de emoções. Ela queria proteger Lucas, mas também sentia o peso da escolha que fizera anos atrás. Em uma noite chuvosa, enquanto a tempestade zunia lá fora, Ana se sentou no sofá, seu coração batendo acelerado. Carlos havia voltado, e com ele, um passado que ela queria deixar para trás. Até onde você iria para preservar o que ama? Essa pergunta ressoava em sua mente, como um mantra. Ana sabia que a resposta poderia mudar tudo. O ciclo de dor e perda parecia que não teria fim. Desesperada, ela precisava decidir: abrir seu coração para o homem que a feriu ou lutar para resguardar seu mundo e seu filho. As sombras do passado estavam mais próximas do que nunca. E seus fantasmas pareciam dançar num balé sinistro à sua porta. Ei! Antes de continuarmos, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ana sentou-se no sofá, o coração disparado, as dúvidas ecoando na mente. Carlos estava atrás da porta, um passado que ela tentava esquecer. A tensão era insuportável. E assim, em um momento surreal, o telefone tocou. O som agudo irrompeu a sala e cortou o ar pesado. A campainha do destino tinha tocado novamente.
Com mãos trêmulas, ela atendeu. Do outro lado, uma voz familiar que fez seu sangue gelar. Ana, sou eu, é a Sílvia. Precisamos conversar. É urgente. Sílvia, a melhor amiga de Ana desde sempre, em quem ela confiava, parecia assustada. O coração de Ana acelerou. O que aconteceu? A resposta veio como um jato de água fria. Ana, não sei como te dizer, mas eu descobri algo sobre Carlos, sobre Lucas. É muito sério. Ana sentiu o mundo girar. O que Carlos tinha a ver com isso? O que você sabe? Perguntou a voz falhando. Você precisa saber a verdade sobre Lucas. Ele não é filho do Carlos. Ele é meu filho. As palavras caíram como uma bomba, fazendo o que restava da estabilidade de Ana desmoronar. O nó na garganta se transformou em um grito silencioso. O que você está dizendo? Calma, Ana. Escute. Naquela época, Carlos e eu tivemos um caso. Eu não sabia que estava grávida e Carlos nunca soube. Eu me mudei, desapareci e você ficou com a responsabilidade. Eu sei que é doloroso, mas a verdade precisa vir à tona. A conexão parecia distorcida, mas cada palavra perfurava Ana como facas. Agora tudo fazia sentido. Os olhares furtivos, as reuniões misteriosas. Mas porque Sílvia nunca havia contado, Ana sentiu-se tonta. A realidade sobre o filho que tanto amava, a vida que havia construído, tudo em uma batida violenta foi se desfazendo. Para piorar, a ideia de que Carlos ainda estivesse em sua vida, um espectro que ameaçava sua paz, agora parecia uma piada cruel. E agora? Questionou, o desespero se misturando com a raiva. Agora ele está voltando e eu não sei se consigo lidar com isso. Você precisa ser honesta, Ana. Lucas merece saber de quem realmente é filho. Ele tem o direito de conhecer a verdade. As palavras de Sílvia ecoavam dentro dela. Cada uma um lembrete doloroso do que estava em jogo. Mas o que isso significava para ela? Estava ela preparada para encarar seu passado e expor sua vida em uma nova luz? Olhando pela janela, a tempestade que se formava lá fora parecia refletir seu coração em tumulto. Nuvens escuras cobriam o céu e um clarão de relâmpago iluminou o ambiente, cortando a escuridão. Sílvia, eu vou pensar, mas isso vai mudar tudo. O medo de perder Lucas, de saber que sua vida familiar estava prestes a ser destruída, cravava em seu peito como um peso insuportável. O coração disparado e a mente confusa. Ela sabia que seria apenas uma questão de tempo antes que as verdades se desmoronassem ao seu redor. Enquanto falava, ouviu um barulho vindo da porta. Era Carlos, novamente. Mas, antes que ela pudesse reagir, a porta se abriu com força e o olhar nos olhos dele era de fúria. Ana, eu sei que você está escondendo algo. O que você está me escondendo sobre Lucas? A sombra do passado estava de volta. Ana sentiu a pressão aumentar, como se o ar estivesse prestes a se tornar irrespirável. Ela olhou para Carlos, depois para o telefone, e naquele instante a escolha que ela levaria consigo ficou mais pesada. E se tudo que construísse desmoronasse em uma única noite? Perguntou a si mesma, enquanto sentia as paredes se fechando ao seu redor. O que estava? Ana estava paralisada, o olhar fixo em Carlos, que a encarava com uma intensidade desconcertante. O silêncio na sala era estrangulante. Ele exigia respostas. O que você está escondendo sobre Lucas? O tom de sua voz era grave, quase uma ameaça. A tensão subia como uma brasa ardente, e Ana sentia o coração acelerar, como um tambor ensurdecedor. Respirando fundo, ela tentou encontrar palavras. Mas antes que pudesse responder, o telefone jorrando um som em meio ao caos. Cortou o ar novamente.
Era Sílvia, ainda na linha, mas a conversa não terminara. Carlos não tinha paciência. O olhar dele vagava e a fúria pulsava. Ana, você não pode se esconder para sempre. Então algo chocante aconteceu. Um estrondo ecoou lá fora. O som de vidro se quebrando e gritos provenientes da rua. Ana virou-se para a janela em um movimento involuntário. O que poderia ser? O céu escuro tingiu a paisagem com uma luz sombria e o pânico começou a se infiltrar na sua mente. As pessoas na rua estavam correndo, alvoroçadas, enquanto a sirene de uma ambulância ecoava ao fundo. O que estava acontecendo? É o nosso filho! Carlos gritou, os olhos cheios de realização. Lucas está lá fora! Ele se virou, correndo para a porta. O quê? Ana gritou, mas era tarde demais. Carlos já havia saído, deixando Ana sozinha, imersa em confusão. Lucas! Ela seguiu Carlos, o coração disparando com cada passo. Na calçada, uma cena de caos a aguardava. Pessoas cercavam uma van amassada e a polícia havia chegado. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Um grupo de pessoas se aglomerava e Ana conseguiu ver Lucas parado, imóvel e em choque, com o rosto pálido como papel. Lucas! O grito dela rompeu a multidão. Ao chegar mais perto, Ana pôde ver a cena. A van havia se acidentado e, em meio ao tumulto, um homem caído no chão, visivelmente machucado. O olhar dela encontrou o de Lucas e, naquele instante, Ana percebeu a verdade irrompendo como uma onda. O homem no chão, ele tinha uma semelhança com Carlos. O terror se apoderou dela. Não podia ser. Carlos, o que está acontecendo? O desespero a fez gritar, enquanto ela buscava o rosto dele na multidão. O passado estava voltando com uma força terrível, sem aviso. Carlos apareceu, rosto inexpressivo, e Ana sabia que algo estava muito errado. Então, o homem ferido foi identificado. O oficial de polícia, com o microfone, se aproximou do grupo. Estamos em busca da identidade deste homem, mas testemunhas afirmam que ele estava se comportando de maneira errática antes do acidente. As palavras foram como facas. O homem no chão era o pai biológico de Lucas. E Carlos sabia. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Uma revelação devastadora se formou em sua mente turbulenta. O segredo que Sílvia havia revelado fazia ainda mais sentido agora. O passado não estava apenas escondido, mas eclodindo em sua frente. E Lucas, inocente e desavisado, estava preso em uma teia de mentiras que começava a confrontar a verdade. Eu não posso. Isso não pode estar acontecendo. Ana se espalhou em um mar de confusão e desespero. O que mais estava escondido? As revelações começaram a girar em sua mente como um tornado insaciável. Como as peças do quebra-cabeça ainda não encaixavam, o olhar de Lucas buscou o dela. E Ana soube que não poderia mais esconder a verdade. Mas antes que pudesse se preparar para confessar, uma nova sirene ressoou ao longe, trazendo uma nova onda de ansiedade. Havia pessoas fazendo perguntas, e o futuro de Lucas estava em jogo. Por que Carlos estava tão envolvido?
O que mais ele sabia? O que deveria ser um lar seguro agora estava em ruínas. E o que Ana amava se transformara em um pesadelo sem fim, repleto de segredos que pareciam cada vez mais pesados. E naquela cacofonia de desespero, ela se perguntava: até onde eu irei para proteger meu filho? Ana estava paralisada, o olhar fixo em Carlos, que a encarava com uma intensidade desconcertante. O silêncio na sala era estrangulante. Ele exigia respostas. O que você está escondendo sobre Lucas? O tom de sua voz era grave, quase uma ameaça. A tensão subia como uma brasa ardente e Ana sentiu o coração acelerar, como um tambore. Eu não posso falar agora. Ana tentou desviar, mas a voz de Carlos era como um grito na noite. A ansiedade cravava sua mente. Lucas precisa saber, ele insistiu, os olhos ardendo de determinação. Mas antes que pudesse confessar, um estrondo ecoou lá fora. O barulho de vidro se quebrando e gritos bem à frente da casa. Ana virou-se para a janela em um movimento involuntário. As pessoas na rua estavam correndo, pânico iluminando seus rostos. O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro atordoado. Carlos saiu apressado, sem olhar para trás. Lucas! Ana seguiu-o rapidamente, e coração pulsando pesado. Na calçada, uma cena de desespero a aguardava. Havia um carro amassado e um homem no chão, rodeado por pessoas apavoradas. O terror a envolveu. Lucas! Ana gritou, mas suas palavras perderam-se no caos. Seus olhos encontraram o filho, com o rosto gelado e pálido, em choque. Sua mente girava. O homem ferido. Ele parecia familiar. Não podia ser. Era o pai biológico de Lucas, e a verdade de Silvia ecoou em seu cérebro. Carlos chegou até o homem, a fúria em seu olhar enquanto o examinava de perto. Lucas, fique aqui! Ele gritou. O desespero tomava conta de Ana e a confusão se transformou em um grito silencioso. O que mais Carlos sabia? O que estava escondido? O oficial de polícia com microfone se aproximou. Estamos tentando identificar o homem. Ele estava se comportando de maneira errática. Alguém reconhece? Ana se aproximou, a força da verdade prendendo-se ao seu peito. O homem no chão era um conhecido, alguém que havia passado pela vida deles e agora parecia a peça-chave de um quebra-cabeça aterrorizante. Não pode ser! Murmura uma mulher na multidão. Ele não deveria estar aqui. Um murmúrio atravessou o ar e Ana viu seus maridos de olhares desconfiados. As palavras provocaram um calafrio em sua espinha. Instantaneamente, uma súbita onda de energia envolveu o local. O homem ferido começou a se agitar e então ele gritou com uma voz rasgada: Lucas, meu filho! Ana paralisou. Aquela voz era a revelação que ninguém estava preparado. Em um instante, o mundo dela desabou. Um misto de choque e fúria tomou conta dela. E, ao mesmo tempo, na multidão, as pessoas começaram a murmurar e a apontar. O pânico se alastrava como fogo entre a grama seca. Carlos ficou tenso, seus olhos fixos no homem que se arrastava, tentando se erguer. O que estava acontecendo? Era um sonho ou um pesadelo? Ana se afastou, um frio intenso se espalhando pelo corpo. Enquanto as peças do passado se uniam em um mosaico doloroso, o homem repetiu fraquejando: Ana, me ajuda! Os olhos dele estavam preenchidos de desespero e necessidade. E naquela expectativa, nesse derradeiro momento, Ana percebeu que
todo o passado se desenrolava diante dela novamente, revelando uma nova camada de segredos, traições. Você não pode estar falando sério! Carlos rosnou, seu rosto contorcido entre a raiva e a incredulidade. Ele não pode ser o pai, não pode! Mas é a verdade! Ana gritou, e cada palavra parecia ecoar no espaço ao redor. Os rostos em volta se tornaram borrões de pânico e confusão. O mundo dela estava se fragmentando. Ele é o verdadeiro pai de Lucas. Silêncio. Uma tensão palpável se instalou no ar, enquanto os olhares se voltavam para a mulher desolada, em pé, em meio ao caos. E então, a consciência de Ana, que tudo estava prestes a mudar. Todo amor, desespero e verdade a levavam àquela pergunta. Então, o que acontece agora? Ana estava paralisada, o olhar fixo em Carlos, que a encarava com uma intensidade desconcertante. O silêncio na sala era estrangulante. Ele exigia respostas. O que você está escondendo sobre Lucas? O tom de sua voz era grave, quase uma ameaça. A tensão subia como uma brasa ardente. E Ana sentia o coração acelerar, como um tambor ensurdecedor. Eu não posso falar agora. Ana tentou desviar, mas a voz de Carlos era um grito na noite. A ansiedade cravava sua mente. Lucas precisa saber, ele insistiu, os olhos ardendo de determinação. Então o estrondo cortou o ar. O barulho de vidro se quebrando e, em meio ao caos, sons de pânico se espalharam pela rua. Ana virou-se para a janela em um movimento involuntário, percebendo a cena de desespero lá fora. As pessoas estavam correndo, pânico iluminando seus rostos. O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro atordoado. Carlos saiu apressado, sem olhar para trás. Lucas! Ana correu atrás dele, a mão agarrando o peito como se fosse sufocar. Na calçada, uma cena de caos a aguardava. Uma van amassada parou e um homem no chão estava cercado por pessoas apavoradas. O terror a envolveu. Lucas! Ana gritou, mas suas palavras perderam-se no tiroteio da confusão. Seus olhos encontraram o filho, parado, com o rosto pálido como papel, em choque. E ali estava o homem ferido. Um frio intenso percorreu seu corpo, pois ele parecia familiar. Os olhos dele. A expressão. É o pai biológico de Lucas. Carlos chegou até o homem, a fúria e o desespero misturados ao seu olhar. Lucas, fique aqui! Ele gritou, e a voz de Ana estava presa na garganta. O que estava acontecendo? Meu filho! O homem repetiu, a voz rouca. Ana, me ajuda! Os olhos dele estavam cheios de desespero. A multidão começou a murmurar e a se afastar, formando um círculo ao redor da cena. Ana sentiu seu mundo se fragmentar em pedaços. Ele não pode ser o pai, não pode! Carlos rosnou, sua expressão se contorcendo entre raiva e incredulidade. Ana se virou, sem saber como responder. O peso da verdade esmagava seu peito. Mas é a verdade! Ana gritou. E cada palavra parecia perfurar tensão no ar. Os rostos em volta se tornaram borrões de pânico e confusão. Ele é o verdadeiro pai de Lucas. Silêncio. A multidão congelou. Os olhares fixos em Ana, repleta de medo e expectativa. O caos momentaneamente cessou. O que mais poderia acontecer? Então, algo completamente inesperado ocorreu. Um dos policiais na cena,
que observava a situação atentamente, se adiantou e de repente desferiu um golpe brutal no homem ferido. Esse homem é um criminoso! Ele não é só o pai de Lucas, mas também um fugitivo procurado. As palavras foram como uma bomba e Ana sentiu o mundo girar. O que estava acontecendo? O homem no chão começou a gemer e a multidão se aglomerou, assustada. Não, por favor! Gritou uma mulher à distância, seu rosto cheio de pavor. As revelações estavam apenas começando. Ele é responsável por diversos crimes. Vocês devem ser cautelosos. Carlos olhou para Ana, confuso e aterrorizado. Ana, o que você sabia sobre ele? O que mais está escondendo? O olhar de Carlos estava repleto de acusação e desespero. Ana se sentou no chão, os joelhos grudados ao peito. Eu não sabia nada, eu prometo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando dor e choque. E enquanto tudo desmoronava, o verdadeiro caráter do homem ao qual um dia se referiu como pai de seu filho começava a ser revelado. A sirene da polícia cortou o ar novamente. E quando os oficiais se aproximavam do homem caído, Ana percebeu que o passado não apenas voltava para assombrá-la. Ele agora trazia problemas maiores do que ela jamais poderia imaginar. E a pergunta atormentava: até onde estava disposta a ir para proteger Lucas e sua família, quando a verdade começou a desmoronar? As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. Você não pode esconder para sempre. E no fundo, Ana sabia que essa revelação poderia ser seu fim ou seu recomeço. Mas o quê? A tensão se instalou novamente, enquanto a tempestade se formava no horizonte. O que aconteceria a subir? Ana estava paralisada, o olhar fixo em Carlos, que a encarava com uma intensidade desconcertante. O silêncio na sala era estrangulante. Ele exigia respostas. O que você está escondendo sobre Lucas? O tom de sua voz era grave, quase uma ameaça. A tensão subia como uma brasa ardente. E Ana sentia o coração acelerar, como um tambor em surdez. Eu não posso falar agora. Ana tentou desviar, mas a voz de Carlos era um grito na noite. A ansiedade cavava sua mente. Lucas precisa saber. Ele insistiu, os olhos ardendo de determinação. Então o estrondo cortou o ar. O barulho de vidro se quebrando e, em meio ao caos, sons de pânico se espalharam pela rua. Ana virou-se para a janela, em um movimento involuntário, percebendo a cena de desespero lá fora. As pessoas estavam correndo, pânico iluminando seus rostos. O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro atordoado. Carlos saiu apressado, sem olhar para trás. Lucas! Ana correu atrás dele, o coração pulsando pesado. Na calçada, uma cena de caos a aguardava. Uma van amassada parou e um homem no chão estava cercado por pessoas apavoradas. O terror a envolveu. Lucas! Ana gritou, mas suas palavras perderam-se no tiroteio da confusão. Seus olhos encontraram o filho, parado, com o rosto pálido como papel, em choque. E ali estava o homem ferido. Um frio intenso percorreu seu corpo, pois ele parecia familiar. Os olhos dele, a expressão, era o pai biológico de Lucas. Carlos chegou até o homem, a fúria e o desespero misturados ao seu olhar. Lucas, fique aqui! Ele gritou. E a voz de Ana estava presa na garganta. O que estava acontecendo? O homem repetiu, a voz rouca, que estava cheio de desespero. A multidão começou a murmurar e a se afastar. Ana sentiu seu mundo se fragmentar em pedaços.
E não pode ser o pai, não pode! Carlos rosnou, sua expressão se contorcendo entre raiva e incredulidade. Ana se virou, sem saber como responder. O peso da verdade esmagava seu peito, e cada palavra parecia perfurar a tensão no ar. Os rostos em volta se tornaram borrões de pânico e confusão. Ele é o verdadeiro pai de Lucas! Silêncio. A multidão congelou os olhares fixos em Ana, repleta de medo e expectativa. O caos momentaneamente cessou. O que mais poderia acontecer? Então, algo completamente inesperado aconteceu. Uma mulher que parecia comum anteriormente começou a empurrar a multidão. O olhar dela era como uma tempestade. "Escutem!" ela gritou, e todos se voltaram para ela. "Eu sei a verdade sobre este homem. Ele não é apenas o pai de Lucas." As palavras dela cortaram o ar como uma faca. "Eu sou mãe dele!" As pessoas começaram a murmurar, incredulidade preenchendo o ar. Ana gaguejou, seu coração despedaçado em um instante. "O quê? Como assim?" Ela mal conseguia respirar. Não sei como explicar, mas eu estava envolvida com ele antes, muito antes de você." Os olhos da mulher brilhavam, como se o peso do que revelava a libertasse. "Lucas é meu filho também. Eu o deixei e quando soube que ele estava aqui, venho atrás dele. Eu sou a mãe biológica dele." Sentiu um nó na garganta. Tudo que ela pensou que conhecia estava desmoronando diante dela. O homem no chão e aquela mulher eram partes de um passado que ela pensava que finalmente havia superado. E enquanto as peças do quebra-cabeça se espalhavam, uma onda de emoções tomou conta dela. Carlos se virou, atordoado, os olhos em Ana. O que isso significa? A cada palavra que ecoava, a pressão aumentava. Todos ali estavam em choque e a revelação pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Significa que Lucas está no meio de um furacão. A mulher falou com fervor. Ele precisa saber que é amado por todos nós. Ana se deu conta, em um lampejo angustiante, de que o jogo havia mudado completamente. A verdade que tinha guardado com tanto cuidado agora parecia insignificante diante da nova revelação. As mentiras se entrelaçavam como uma teia e ela estava prestes a ser engolida. Até onde você iria para proteger seu filho? As palavras de Carlos ecoaram em sua mente, agora pervertidas por essa nova realidade, enquanto a multidão a observava, esperando por sua reação. Qual seria o próximo passo? E como ela lidaria com um amor que não era apenas seu? Tudo girava em torno dela, e a única certeza era que nada seria como antes. Ana estava paralisada, o olhar fixo em Carlos, que a encarava com uma intensidade desconcertante. O silêncio na sala era estrangulante. Ele exigia respostas. "O que você está escondendo sobre Lucas?" O tom de sua voz era grave, quase uma ameaça. A tensão subia como uma brasa ardente e Ana sentia o coração acelerar, como um tambor ensurdecedor. Eu não posso falar agora." Ana tentou desviar, mas a voz de Carlos era um grito na noite. A ansiedade cravava sua mente. "Lucas precisa saber", ele insistiu, os olhos ardendo de determinação. Então, o estrondo cortou o ar.
O barulho de vidro se quebrando e, em meio ao caos, sons de pânico se espalharam pela rua. Ana virou-se para a janela em um movimento involuntário, percebendo a cena de desespero lá fora. As pessoas estavam correndo, pânico iluminando seus rostos. O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro atordoado. Carlos saiu apressado, sem olhar para trás. Lucas! Ana correu atrás dele, o coração pulsando pesado. Na calçada, uma cena de caos a aguardava. Uma van amassada parou e um homem no chão estava cercado por pessoas apavoradas. O terror a envolveu. Lucas! Ana gritou, mas suas palavras perderam-se no tiroteio da confusão. Seus olhos encontraram o filho, parado com o rosto pálido como papel, em choque. E ali estava o homem ferido. Um frio intenso percorreu seu corpo, pois ele parecia familiar. Os olhos dele, a expressão, era o pai biológico de Lucas. Carlos chegou até o homem. A fúria e o desespero misturados ao seu olhar. Lucas, fique aqui! Ele gritou, e a voz de Ana estava presa na garganta. O que estava acontecendo? Meu filho. O homem repetiu a voz rouca. Ana, me ajuda! Os olhos dele estavam cheios de desespero. A multidão começou a murmurar e a se afastar, formando um círculo ao redor da cena. Ana sentiu seu mundo se fragmentar em pedaços. Ele não pode ser o pai! Não pode! Carlos rosnou, sua expressão se contorcendo entre raiva e incredulidade. Ana se virou, sem saber como responder. O peso da verdade esmagava seu peito, mas é a verdade! Ana gritou, e cada palavra parecia perfurar a tensão no ar. Os rostos em volta se tornaram borrões de pânico e confusão. Ele é o verdadeiro pai de Lucas! Silêncio. A multidão congelou, os olhares fixos em Ana, repleta de medo e expectativa. O caos momentaneamente cessou. O que mais poderia acontecer? Então, algo completamente inesperado aconteceu. Uma mulher que parecia comum anteriormente começou a empurrar a multidão. O olhar dela era como uma tempestade. Escutem! Ela gritou. E todos se voltaram. Eu sei a verdade sobre este homem. Ele não é apenas o pai de Lucas. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Eu sou mãe dele. As pessoas começaram a murmurar, incredulidade preenchendo o ar. Ana gaguejou, seu coração despedaçado em um instante. O quê? Como assim? Ela mal conseguia respirar. Não sei como explicar, mas eu estava envolvida com ele antes, muito antes de você. Os olhos da mulher brilhavam, como se o peso do que revelava a libertasse. Lucas é meu filho também. Eu o deixei. E quando soube que ele estava aqui, venho atrás dele. Eu sou. A mãe biológica dele. Ana sentiu um nó na garganta. Tudo que ela pensou que conhecia estava desmoronando diante dela. O homem no chão e aquela mulher eram partes de um passado que ela pensava que finalmente havia superado. E enquanto as peças do quebra-cabeça se espalhavam, uma onda de emoções tomou conta dela. Carlos se virou, atordoado, os olhos em Ana. O que isso significa? A cada palavra que ecoava, a pressão aumentava. Todos ali estavam em choque. E a revelação pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Significa que Lucas está no meio de um furacão. A mulher falou com fervor. Ele precisa saber que é amado por todos nós.
Ana se deu conta, em um lampejo angustiante, de que o jogo havia mudado completamente. A verdade que tinha guardado com tanto cuidado agora parecia insignificante diante da nova revelação. As mentiras se entrelaçavam como uma teia e ela estava prestes a ser engolida. Até onde você iria para proteger seu filho? As palavras de Carlos ecoaram em sua mente, agora pervertidas por essa nova realidade, enquanto a multidão a observava, esperando por sua reação. Qual seria o próximo passo? E como ela lidaria com um amor que não era apenas seu? Nesse instante, um grito agudo cortou o ar. Corra! Ele está armado! Uma figura aparecia correndo em direção à multidão, um brilho metálico na mão. Desespero tomou conta do ar. O homem no chão começou a se agitar. A fúria em seus olhos se transformou em terror. As pessoas se espalhavam, gritando. Ana sentiu pânico se alastrar como fogo. Lucas! Ela gritou, mas a voz dela mal conseguia atravessar o caos. Carlos estava paralisado, os olhos fixos na figura que se aproximava. O homem ferido, agora reconhecido como pai biológico de Lucas, parecia saber algo que ninguém mais sabia. Eu não posso deixar isso acontecer, ele berrou, tentando levantar-se, fazendo movimentos desconexos. Ana não sabia o que fazer. O que está acontecendo? A cena era um tordelino de emoções. Medos e gritos, e no meio disso tudo, uma pergunta começou a se formar em sua mente. Se o passado tinha voltado, o que mais ele traria consigo? E agora, com essa ameaça à vista, o que aquela tarde, que já era caótica, poderia se tornar? Ana estava paralisada, o olhar fixo em Carlos, que a encarava com uma intensidade desconcertante. O silêncio na sala era estrangulante. Ele exigia respostas. O que você está escondendo sobre Lucas? O tom de sua voz era grave, quase uma ameaça. A tensão subia como uma brasa ardente, e Ana sentia o coração acelerar, como um tambor ensurdecedor. Eu não posso falar agora. Ana tentou desviar, mas a voz de Carlos era um grito na noite. A ansiedade cravava sua mente. Lucas precisa saber, ele insistiu, os olhos ardendo de determinação. Então um estrondo cortou o ar, o barulho de vidro se quebrando em meio ao caos. Sons de pânico se espalharam pela rua. Ana virou-se para a janela em um movimento involuntário, percebendo a cena de desespero lá fora. As pessoas estavam correndo, pânico iluminando seus rostos. O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro atordoado. Carlos saiu apressado, sem olhar para trás. Lucas! Ana correu atrás dele, o coração pulsando pesado. Na calçada, uma cena de caos a aguardava. Uma van amassada parou e um homem no chão estava cercado por pessoas apavoradas. O terror a envolveu. Lucas! Ana gritou, mas suas palavras perderam-se no tiroteio da confusão. Seus olhos encontraram o filho, parado, com o rosto pálido como papel, em choque. E ali estava o homem ferido. Um frio intenso percorreu seu corpo, pois ele parecia familiar. Os olhos dele, a expressão. Era o pai biológico de Lucas. Carlos chegou até o homem, a fúria e o desespero misturados ao seu olhar. Lucas, fique aqui! Ele gritou. E a voz de Ana estava presa na garganta. O que estava acontecendo? Meu filho, o homem repetiu, a voz rouca. Ana, me ajuda! Os olhos dele estavam cheios de desespero. A multidão começou a murmurar e a se afastar, formando um círculo ao redor da cena. Ana sentiu seu mundo se fragmentar em pedaços. Ele não pode ser o pai, não pode! Carlos rosnou.
sua expressão se contorcendo entre raiva e incredulidade. Ana se virou, sem saber como responder. O peso da verdade esmagava seu peito. Mas é a verdade! Ana gritou e cada palavra parecia perfurar a tensão no ar. Os rostos em volta se tornaram borrões de pânico e confusão. Ele é o verdadeiro pai de Lucas! Silêncio. A multidão congelou, os olhares fixos em Ana, repleta de medo e expectativa. O caos momentaneamente cessou. O que mais poderia acontecer? Então, algo completamente inesperado aconteceu. Uma mulher que parecia comum anteriormente começou a empurrar a multidão. O olhar dela era como uma tempestade. "Escutem!" ela gritou, e todos se voltaram. "Eu sei a verdade sobre este homem. Ele não é apenas o pai de Lucas." As palavras dela cortaram o ar como uma faca. "Eu sou mãe dele." As pessoas começaram a murmurar, incredulidade preenchendo o ar. Ana gaguejou, seu coração despedaçado em um instante. "O quê? Como assim?" Ela mal conseguia respirar. "Não sei como explicar, mas eu estava envolvida com ele antes." "Muito antes de você." Os olhos da mulher brilhavam, como se o peso do que revelava a libertasse. "Lucas é meu filho também. Eu o deixei. E quando soube que ele estava aqui, venho atrás dele. Eu sou a mãe biológica dele." Ana sentiu um nó na garganta. Tudo o que ela pensou que conhecia estava desmoronando diante dela. O homem no chão e aquela mulher eram partes de um passado que ela pensava que finalmente havia superado. E enquanto as peças do quebra-cabeça se espalhavam, uma onda de emoções tomou conta dela. Carlos se virou, atordoado, os olhos em Ana. "O quê? O que isso significa?" A cada palavra que ecoava, a pressão aumentava. Todos ali estavam em choque, e a revelação pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Significa que Lucas está no meio de um furacão. A mulher falou com fervor. "Ele precisa saber que é amado por todos nós." Ana se deu conta, em um lampejo angustiante, de que o jogo havia mudado completamente. A verdade que tinha guardado com tanto cuidado, agora parecia insignificante diante da nova revelação. As mentiras se entrelaçavam como uma teia, e ela estava prestes a ser engolida. A cena estava se desenrolando em um frenesi. O homem ferido começou a levantar a voz, quase como se estivesse recuperando força. "Lucas, meu filho, eles não podem te separar de mim. Precisamos nos proteger." As palavras soaram como um alerta, e de repente, uma explosão. O chão tremeu sob os pés de todos. Um carro detonou próximo e a multidão entrou em pânico. Pessoas gritaram e correram em todas as direções. Ana gritou por Lucas, enquanto Carlos tentava segurá-la. "Fique perto de mim!" Ele demandou, sua própria adrenalina disparando. A mulher, agora revelando ser a mãe de Lucas, olhou para eles com desespero. "Precisamos sair daqui! Eles vão vir atrás de nós!" Mas a confusão tomou conta da situação. Quando Ana finalmente avistou Lucas, ele estava parado como uma estátua, o olhar fixo no homem ferido. "Pai!" A voz do garoto soou com uma mistura de confusão e esperança. O homem a encarou, mas antes que pudesse responder, o ambiente se incendiou em caos. A multidão corria e a mulher gritou: "Somos todos alvo agora!" Ana sentiu o coração parar por um instante.
Almeida saiu da multidão e gritou sobre uma perseguição. Não era só, eles eram o alvo. No meio do barulho e do desespero, uma nova figura apareceu. Um homem vestindo um terno escuro, com um olhar determinado, se aproximou do grupo. Entreguem o menino, ele ordenou, e aqueles que não conheciam se viraram. Ana sentiu uma onda de terror. Lucas, corre! Ela gritou, mas a visão se tornou um borrão de braços e pernas. Enquanto o tumulto obscuro parecia engolir tudo, não havia como voltar atrás. Tudo que Ana conhecia estava em colapso, e enquanto as últimas palavras de Lucas ecoavam em sua mente, ela soube que a vida dela havia mudado para sempre. Até onde você iria para proteger seu filho? Ela se perguntava enquanto a multidão se dispersava e a verdade começava a indicar um futuro incerto e sombrio. O que mais viria à tona agora? Ana estava paralisada, o olhar fixo em Carlos, que a encarava com uma intensidade desconcertante. O silêncio na sala era estrangulante. Ele exigia respostas. O que você está escondendo sobre Lucas? O tom de sua voz era grave, quase uma ameaça. A tensão subia como uma brasa ardente e Ana sentiu o coração acelerar, como um tambor ensurdecedor. Eu não posso falar agora. Ana tentou desviar, mas a voz de Carlos era um grito na noite. A ansiedade cravava sua mente. Lucas precisa saber, ele insistiu, os olhos ardendo de determinação. Então, um estrondo cortou o ar. O barulho de vidro se quebrando e, em meio ao caos, sons de pânico se espalharam pela rua. Ana virou-se para a janela em um movimento involuntário, percebendo a cena de desespero lá fora. As pessoas estavam correndo, pânico iluminando seus rostos. O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro atordoado. Carlos saiu apressado, sem olhar para trás. Lucas! Ana correu atrás dele, o coração pulsando pesado. Na calçada, uma cena de caos a aguardava. Uma van amassada parou e um homem no chão estava cercado por pessoas apavoradas. O terror a envolveu. Lucas! Ana gritou, mas suas palavras perderam-se no tiroteio da confusão. Seus olhos encontraram o fio, parado, com o rosto pálido como papel, em choque, e ali estava o homem ferido. Um frio intenso percorreu seu corpo, pois ele parecia familiar. Os olhos dele, a expressão, era o pai biológico de Lucas. Carlos chegou até o homem, a fúria e o desespero misturados ao seu olhar. Lucas, fique aqui! Ele gritou, e a voz de Ana estava presa na garganta. O que estava acontecendo? Meu filho! O homem repetiu, a voz rouca. Ana, me ajuda! Os olhos dele estavam cheios de desespero. A multidão começou a murmurar e a se afastar, formando um círculo ao redor da cena. Ana sentiu seu mundo se fragmentar em pedaços. Ele não pode ser o pai, não pode! Carlos rosnou. Sua expressão se contorcendo entre raiva e incredulidade. Ana se virou, sem saber como responder. O peso da verdade esmagava seu peito. Mas é a verdade! Ana gritou, e cada palavra parecia perfurar a tensão no ar. Então, o homem no chão começou a convulsionar. Um grito ecoou e a multidão ficou em silêncio. Todos olharam, horrorizados, enquanto o corpo dele se contorcia. Um paramédico tentou se aproximar. Mas as pessoas estavam tão próximas que era impossível chegar até ele. Recuem! Recuem! Um profissional de saúde gritou, e as pessoas se afastaram apressadas. Ana estava paralisada, sem saber se devia se aproximar. Lucas estava à sua frente, os olhos arregalados, sem entender.
De repente, a consciência do homem ferido começou a mostrar sinais de lucidez. Ele ergueu a cabeça, os olhos fixos em Ana. Ana, não fui eu, ele murmurou, a voz embargada. Eles estão vindo atrás de nós. Não posso. Lucas, o silêncio e o medo dominavam sua mente. O que ele queria dizer? O que estava acontecendo? Mas o que realmente a chocou foi o que aconteceu em seguida. Carlos tentou se aproximar, mas o homem ferido, com uma força surpreendente, agarrou o braço de Carlos. Proteja Lucas. Eles sabem que ele existe. Eles. A multidão se agitou. Um homem de terno escuro irrompeu pelo meio da confusão. É você! Ele gritou, apontando para o pai de Lucas antes de puxar uma arma. O clima virou. O caos agora era palpável. Não! Não faça isso! Carlos gritou, saltando na frente de Lucas. Ana, em estado de choque, sentiu a adrenalina disparar. O homem interno avançava, mas, num movimento súbito, o pai de Lucas jogou a cabeça para trás e gritou: Não! Ele não é um problema! Eu sou! Um silêncio mortal tomou conta do momento. Todos estavam congelados, sem saber como reagir. A tensão subia como fumaça num incêndio, e Ana percebeu que toda aquela situação era muito maior do que haviam imaginado. O homem de terno apertou o gatilho. O grito ecoou e um tiro cortou o ar. Ana sentiu algo quente em seu braço. A dor foi instantânea, um choque que irradiou do pulso até o coração. Ela olhou para baixo, aturdida, e viu o sangue escorrendo. Então tudo escureceu. A última visão que teve foi o rosto de Lucas em terror, enquanto o mundo girava ao seu redor. E naquele segundo, enquanto a vida dela parecia se desvanecer, as palavras do homem ferido reverberaram na sua mente. Eles estão vindo atrás de nós. A escuridão tomou conta, e Ana se perguntou se alguma vez saberia o que isso realmente significava. Ana sentiu um frio que percorria sua espinha. A dor tinha se espalhado não apenas pelo seu corpo, mas pela alma. O mundo ao seu redor pintava uma cena que desafiava toda a lógica. A agitação na rua se intensificou após o tiro, gritos ecoando enquanto as pessoas se desencontravam e buscavam abrigo. E ali, no centro do caos, estava Lucas, o menino que a fazia lutar, olhar perdido nos traumas que o cercavam. Carlos estava atordoado, a adrenalina correndo em suas veias, enquanto tentava proteger o filho. Vamos, Lucas! Precisamos sair daqui! Sua voz era firme, mas Ana viu o medo em seus olhos. O menino estava presa entre o que conhecia e a verdade que estava sendo violentamente jogada na sua cara. O homem ferido estava consciente. Ana mal conseguia processar as palavras. Tudo em que acreditava estava se despedaçando. Então, algo chamou sua atenção. A mulher que se apresentou como mãe biológica de Lucas estava ali, seus olhos brilhando com determinação. Nós precisamos achar um jeito de sair. Agora! Ela gritou, puxando Lucas para mais perto. Eu nunca quis machucar vocês. A sinceridade em sua voz reverberou dentro de Ana. Havia dor ali, mas também uma nota de esperança que era difícil de ignorar. O homem ferido estava sendo cercado por policiais, mas Ana sabia que antes de se render à realidade precisava decidir por Lucas. Ele precisa saber quem realmente é, gritou para Carlos, a urgência transparecendo em sua voz. Aquela verdade precisava vir à tona, não importava o risco. E assim as peças começaram a se mover. Carlos agarrou a mão de Lucas, determinado. Vamos lá! Mas o pequeno hesitou.
aqueles olhos inocentes cheios de confusão. Pai, quem é ele? A pergunta pairou no ar, pesada como uma rocha. Ana se aproximou lentamente, agora com uma clareza que não sentia há muito. Lucas, esse homem, sua voz falhou por um instante. Esse homem é seu pai biológico. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram em meio ao barulho. O silêncio na multidão era ensurdecedor. Você mentiu para mim? Lucas olhou para Ana, os olhos brilhando com uma indescritível mistura de dor e decepção. Por que você não me contou? Eu não queria te magoar, Ana disse, mas sentiu um nó se formar em sua garganta. Eu não sabia como. O homem ferido puxou a atenção dela. Você precisa me ouvir, Lucas. Ele olhou nos olhos do garoto. Eu não sou o homem que você pensa que sou, mas ainda assim, sou seu pai. E enquanto a confusão se desenrolava entre eles, um sentimento imenso começou a substituir a dor. Não havia como voltar atrás, mas Ana sabia que estavam prestes a dar um passo à frente. Era um novo começo, mesmo que assustador. Ela respirou fundo, sentindo que no fundo havia um caminho para a cura. Um caminho que começava com verdades, mesmo as mais difíceis. A multidão começou a se dispersar, e a tensão lentamente dissipou, permitindo um espaço para que a nova verdade florescesse. Ana olhou para Carlos, que ainda segurava Lucas. Seu olhar agora, nostálgico, implorando por compreensão. Precisamos ser uma família, mesmo que agora isso signifique dar um passo maior, disse Carlos, sem saber ao certo o que isso significava. Eu vou lutar para proteger você, Lucas, Ana respondeu, um brilho novo em seus olhos. Era o momento de unir forças, de enfrentar o que viesse pela frente. No entanto, enquanto os três se afastaram da cena do caos, uma nova sombra se aproximou deles. Alguém observava, pronto para agir. E Ana sentiu um frio na espinha. A sensação de que a batalha estava longe de terminar. Ei! Antes de você sair, preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vem aí. Esqueça as incertezas e dê um like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. E não esqueça